O assunto mais comentado de hoje é, sem sombra de dúvidas, a ação que a Polícia Federal fez em relação à deputada federal Carla Zambelli e ao hacker de Araraquara, como ficou conhecido, Walter Delgatti. E novas informações foram trazidas nesse caso e a gente vai explicitar para você o que está acontecendo, o que se sabe até então, como isso pode afetar inclusive o mandato da deputada Carla Zambelli, como isso pode afetar o ex-presidente Bolsonaro, porque já tentam fazer vínculo com o Bolsonaro. A gente vai tentar explicar para que você entenda efetivamente o que está acontecendo nesse caso da Carla Zambelli, combinado? Vamos tentar nos ater a esse assunto aqui nesse editorial, mas se der tempo a gente ainda busca outras pautas também que são importantes que a gente pretende dialogar com vocês. Enfim, antes de começar, peço a você para curtir, compartilhar, se inscrever se não for inscrito, isso ajuda muito, é importante, tá? Dá essa força pra gente. Enfim, seja bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui. Vamos começar com as informações. Hoje o dia começou nebuloso para a deputada federal Carla Zambelli. Enfim, a semana foi nebulosa para ela. Retomaram o caso que ela andou armada, sacou a arma contra um jornalista, e aí ela resolveu processar esse jornalista por calúnia e difamação contra ela. E aí a mídia se virou contra ela, como é de se esperar, já virou contra ela, partiu para cima dela e já começou tendo problemas ali. Logo depois, teve uma ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que foi cumprido hoje de manhã. Essa matéria do Conexão Brasília, do Conexão Política, perdão, eu sempre cito a fonte para vocês. Moraes autoriza a apreensão de armas, passaporte, celular e bens de Carla Zambelli. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou o Departamento da Polícia Federal realizar a busca e apreensão em ao menos 4 endereços ligados à deputada federal Carla Zambelli. E aqui foi a residência que ela tem em São Paulo, foi o escritório parlamentar que ela tem em São Paulo, também o apartamento funcional e gabinete da deputada federal Carla Zambelli, os quatro endereços ligados à mesma. A medida contempla a apreensão de armas, munições, computadores, tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos, passaporte, bem como quaisquer outros materiais relacionados aos fatos investigados. Os endereços cobrem mandatos em Brasília, São Paulo, incluindo apartamento funcional e gabinete parlamentar. Enfim, foi uma busca total de todos os itens eletrônicos e bélicos da Carla Zambelli, ou seja, todas as armas, computadores, tablets, tudo. Ela foi logo de manhã, às 6 horas da manhã, a Polícia Federal já estava batendo na casa da Carla Zambelli, e nesse mesmo dia o Walter Delgatti, que é o hacker de Araraquara, ficou conhecido pelo caso da Vaza Jato. Você deve lembrar que pegou documentação do Telegram do Moro e entregou para o The Intercept, que vazou, e começou ali os ataques, começaram ali os ataques a Lava Jato. Você deve lembrar desse caso, é o Walter Delgatti. Walter Delgatti sempre foi um apoiador da esquerda. Só que, próximo ao período eleitoral, a Carla Zambelli começou a contratar ele e fez uma aliança com ele. Isso aí nem ela esconde, ela mesma postou fotos com ele. E isso hoje gera repercussões negativas em relação a Zambelli. A Carla Zambelli, ela deu a resposta numa coletiva de imprensa dentro da Câmara dos Deputados que o intuito dessa investigação não é só ela, é chegar no Bolsonaro também. O intuito deles é que, com essa investigação, eles possam incriminar a Carla Zambelli, e a chance da Carla Zambelli, inclusive, ser presa nesse caso aqui é muito grande, tá? Então, fica aqui especificado que é muito grande a chance dela sair presa, mas eles pretendem, é o que ela afirma, só executar qualquer coisa nesse sentido, hora que eles conseguirem vincular o Bolsonaro ao caso também. Essa matéria do Poder 360 é aqui que ela explica isso. A Zambelli diz que a investigação tenta relacionar o hacker a Bolsonaro. E aqui ela cita que teve uma reunião entre Bolsonaro e o hacker que realmente existiu, e quem fez essa mediação foi a própria Carla Zambelli, tá bom?
Por que eu falo que a chance de prisão da Carla Zambelli aqui é muito grande? É o seguinte, isso aqui é um tema bem delicado. Foi feita a invasão do site do CNJ e um mandato de prisão, tá? Mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes foi feito por ele mesmo. Só que foi o próprio hacker que assumiu a autoria de ter feito essa invasão ao site do CNJ. Além disso, descobriu-se, a investigação apura, que havia vendas de alvarás de soltura. Ou seja, mais de 17 alvarás de soltura de pessoas, não necessariamente políticos, de pessoas que estavam presas, e ele incluía dentro do sistema os alvarás de soltura. E com esses alvarás, muitas pessoas conseguiram deixar a cadeia. E aí havia venda desse tipo de material. E aí, aqui não se vincula a Carla Zambelli a este caso. Não se vincula. Mas a relação dela com o Walter Delgatti acaba criando problemas nessa situação. Por quê? Porque o Walter Delgatti já tinha sido preso uma vez e agora foi preso novamente. E aí, a ideia aqui é que ele já está fazendo a delação premiada. O Instituto da Delação Premiada, hoje, ele não pode ser a prova, tá? Ele é um instrumento que gera indícios, mas ele não pode ser mais a prova, pelo menos por decisão do STF, que é o novo entendimento do STF, que só com base na delação premiada a Carla Zambelli não pode ser presa. Ou seja, só o Walter Delgatti falar, a Zambelli teve responsabilidade, a Zambelli fez isso. Ela não pode ser presa por causa disso mais. Mas, se ele falar, a Zambelli, para você entender, a Zambelli teve responsabilidade, tanto é que quando eu fiz a invasão, no caso do Alexandre de Moraes, eu usei o computador dela. Pode ir lá no IP que você vai encontrar da máquina lá. E aí, da indicação da delação premiada, chega-se à prova. E aí pode acontecer de expedir um mandato de prisão ou não. Então, depende aqui da averiguação de tudo, porque a delação premiada, ela é uma narrativa, ou seja, é um argumento que é utilizado contra a deputada federal Carla Zambelli. Agora, a Carla Zambelli, ela tem duas opções: refutar os argumentos que foram levantados pelo Walter Delgatti ou falar que é verdade. E se ela refuta, tem dois argumentos, e aí só depois o devido processo legal. A imprensa está mencionando, até a Amanda Klein, hoje, num diálogo da Jovem Pan, ela estava falando que é bem provável que a Carla Zambelli vai sofrer a cassação do mandato por causa disso. Depende muito, tá? Depende muito, porque ao depender do Valdemar da Costa Neto, ele não corrobora com a cassação da Zambelli nesse momento. Olha só, matéria do Metrópolis, o que ele falou? Valdemar da Costa Neto, PL, não concorda com erros cometidos por parlamentares, mas qualquer operação da Polícia Federal determinada pelo Supremo Tribunal Federal deve seguir rigorosamente a Constituição e se fundamentar em indícios reais de irregularidades, ou seja, só com base na delação premiada do Walter Delgatti, ele não vai fazer a cassação da Carla Zambelli. Mas foi feito um limpa em relação a Carla Zambelli. O que a imprensa noticiou? A imprensa noticiou que causou uma certa estranheza devido à quantidade de informações que foram apagadas dentro dos gabinetes da Carla Zambelli, dos endereços, ou seja, os computadores estavam quase que zerados já. É como se ela tivesse recebido a informação de que isso poderia acontecer e zerou tudo, ou então ela já tinha deixado tudo eliminado. Essa é a narrativa da imprensa. Lógico, o advogado de defesa vai falar o quê? Meu amigo, não é que ela eliminou, é que não tinha nada. Não tinha nada e vocês estão tentando colocar como se ela tivesse alguma coisa, enfim. Aqui vai dar pano para manga, porque o devido processo legal deveria ser observado, tá? E até então, a busca e apreensão é um instrumento legítimo, não há que se falar aqui em qualquer abuso de autoridade por parte do ministro Supremo, Alexandre de Moraes. Ele atuou até então dentro da lei, porque teve uma delação, teve uma narrativa de que a Carla Zambelli
tinha envolvimento com o hacker. Ela mesma postou foto, ela mesma levou ele até o Bolsonaro e isso complica um pouco a vida dela. E aí, para complicar um pouco mais ainda, foi feito uma quebra de sigilo bancário do Walter Delgatti, do hacker, tá? E aí, a Polícia Federal, com esses dados em mãos, apontou que os assessores da Carla Zambelli fizeram pagamentos para o hacker da Vaza Jato, ou seja, que realmente teve pagamento da Carla Zambelli para o hacker. Qual o tipo de serviço que foi prestado? Qual o contrato que foi feito? Porque ele mesmo argumenta que existiam esses contratos. Era só de assessoria? Era o serviço de hacker dele? Foi utilizado a favor da Carla Zambelli? Somente uma investigação séria poderia averiguar isso. Então, aqui a matéria da CNN fala que os repasses teriam sido feitos para que ele tentasse fraudar as urnas eletrônicas. Essa é a narrativa do Walter Delgatti, do hacker, tá? Essa é a narrativa dele. E aí, como eu disse para vocês, o intuito aqui é fazer com que chegue ao Bolsonaro, ou seja, essa investigação chegue até a pessoa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, essa busca e apreensão, essa delação premiada do hacker tem endereço, tá? E o endereço é Bolsonaro e não Zambelli. Ela mesma argumenta isso. E aí, olha só essa matéria do Metrópolis, que complica um pouco a vida do Bolsonaro. Vocês viram o que aconteceu com relação à inelegibilidade. E se constatado qualquer envolvimento do Bolsonaro, o que até então não tem nada que justifica, tá? E vocês vão entender o porquê, porque eu vou trazer aqui, ó. Matéria do Metrópolis. O hacker afirma que Bolsonaro perguntou se ele conseguia invadir urnas eletrônicas. Preso preventivamente na manhã da quarta-feira, em São Paulo, o Walter Delgatti, conhecido como hacker da Vaza Jato, afirmou que o ex-presidente Bolsonaro perguntou se o investigado, munido do código-fonte, conseguia invadir as urnas eletrônicas. Contudo, o delator afirmou que isso não foi adiante, pois o acesso dado pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, foi apenas na sede do tribunal, e Delgatti não poderia ir lá. Mas a resposta da Zambelli na coletiva de imprensa foi o seguinte: olha, o Bolsonaro, e isso aqui é a tese de defesa do Bolsonaro, olha, o Bolsonaro fez a pergunta porque ele queria provar que as urnas eletrônicas não são seguras. E realmente o Bolsonaro argumentava e defendia e defende essa tese de que as urnas eletrônicas não eram seguras. Tanto o Flávio Dino também defendeu essa tese, o Lupe do PDT também defendeu essa tese, então já tinha essa defesa dessa tese. E aí o Bolsonaro, ao perguntar, ele queria constatar se ele tinha meios de provar que as urnas eram fraudáveis e não pedir para fraudar as urnas. Essa é a narrativa que foi colocada aqui pela Carla Zambelli. O grande ponto aqui é que ela falou que a resposta foi sim, se tiver o código-fonte, qualquer instrumento, qualquer objeto eletrônico que se conecta a uma rede qualquer pode ser fraudado. Foi a resposta do Walter Delgatti, segundo a Carla Zambelli, em coletiva de imprensa. E aí, para encerrar o caso aqui, o Bolsonaro, matéria da Globo News, fonte é Globo News, falou que, para aliados, desde janeiro ele já não conversa com a Carla Zambelli, que a Carla Zambelli ficou isolada do PL desde do assunto lá da arma que ela sacou em relação ao jornalista, que deu ampla repercussão. O próprio Ciro Nogueira teceu muitas críticas à Carla Zambelli por causa desse fato. E aí acaba que o Bolsonaro não tem mais contato, não teve mais contato com a Carla Zambelli, mas mesmo assim a Carla Zambelli fez questão de proteger o Bolsonaro aqui na argumentação, falando, olha, nunca teve nada em relação ao Bolsonaro e a única coisa que eles querem é chegar ao Bolsonaro. E o Bolsonaro mesmo argumenta que nunca teve qualquer relação em relação a este caso. O grande argumento aqui também é que, se constatado que a Carla Zambelli realmente financiou uma tentativa de acesso às urnas eletrônicas, financiou o acesso, se realmente foi para provar para ela que conseguia ter acesso ao CNJ e ao mandato de prisão, aí ela vai responder por vários crimes e crimes pesados. Aí sim ela pode perder o mandato, tá? Ela pode perder o mandato
E se ficar constatado que ela tinha qualquer relação em relação ao Bolsonaro com isso, vai prejudicar também bastante a vida do Bolsonaro. E aqui eu tô dando meu parecer jurídico, tá? Aqui eu tô sendo totalmente imparcial para você entender. Essa peça agora que eles levantaram contra a Carla Zambelli e que pode causar prejuízo ao Bolsonaro, vai dar muito pano para manga, você não tenha dúvidas que vai ser pauta dos próximos noticiários aí nos próximos dias. Não tenha dúvida disso. Assim como a gente vinha argumentando e alertando, muita gente criticando a gente. E eu falando, olha, o Bolsonaro vai ficar inelegível. Vai ficar, é certo que vai ficar. Muita gente, você é pessimista, você é do contra. Não, eu faço análise imparcial. E a minha análise imparcial é que Bolsonaro ficou inelegível, realmente. Eu estava certo nas minhas previsões. E aqui, eles não vão medir esforços para vincular o Bolsonaro a esse caso aqui da Carla Zambelli. E, uma vez que ele já ficou inelegível pelo caso das urnas eletrônicas, que foi o argumento das embaixadas, dos embaixadores, das narrativas que foram feitas, aqui é onde eles vão trabalhar. Porque eles já tentaram de todos os caminhos. Tentaram com cartão. Cartão de vacina, não deu. Mas os gansos que foram assassinados lá, as emas, não deu certo. As joias, olha só as joias. Mas o Lula também pegou. Não deu certo. Aí agora, o caso das urnas eletrônicas está se tornando o verdadeiro calcanhar de Aquiles do Bolsonaro. O caso de 8 de janeiro já caiu a narrativa. Ninguém mais acredita que Bolsonaro teve qualquer relação aos ataques de 8 de janeiro. Acabou a narrativa, caiu a narrativa. Mas a narrativa das urnas eletrônicas é a que eles conseguiram pegar o Bolsonaro para deixar ele inelegível. E sim, corre o risco aqui, a depender do que for dito por Carla Zambelli ou pelo Walter Delgatti, de levar Bolsonaro para detrás das grades, tá? O que é um verdadeiro ponto, uma incógnita que fica aí pela frente. Mas isso aqui não é ser pessimista, tá? Não é ser pessimista, é ser realista. É um tiro grande em direção ao Bolsonaro que o Alexandre de Moraes acaba de dar, tá certo? E essa foi a minha análise imparcial e jurídica aqui para vocês. Combinado? Muito obrigado por tudo, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham entendido aqui. A razão desse vídeo é para explicar, simplesmente para explicar que a coisa é séria, assim como eu falei que a questão da inelegibilidade também era. Correto? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.